Olá, vamos iniciar mais um conteúdo da nossa disciplina de microbiologia clínica. Hoje o nosso conteúdo nós vamos estar focando na parte de bacteriologia do sistema digestivo. Vamos verificar quais são as bactérias de maior recorrência em análise de coprocultura. A coprocultura é um exame que realizamos, o exame bacteriológico para a identificação do tipo de bactérias que estão envolvidas ali naquela infecção intestinal, aquela infecção do sistema digestivo. A gente tem bactérias que são recorrentes, aparecem com maior frequência sempre em que ocorre o registro de uma infecção do sistema digestivo. O nosso sistema digestivo, a gente sabe que ele vai ter algumas regiões, nós temos então locais de importância, como por exemplo, que pode ter contato com um micro-organismo através do alimento, que é o nosso estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Por isso, geralmente, essas regiões sofrem mais com o processo de infecção gastrointestinal. O estômago, a gente percebe que quando ocorre o desenvolvimento de uma infecção, o paciente ele sente-se uma certa alguns sintomas. Ele vai apresentar uma digestão muito lenta e ele vai sentir náusea com frequência e vai percebendo que aquilo não vai melhorando, vai só agravando, e a gente percebe então que se tem que fazer uma identificação microbiológica e muitas vezes isso está relacionado com a bactéria H. pylori. O nosso intestino delgado, uma porção muito importante do nosso trato gastrointestinal, que é a região do nosso sistema digestivo, que realiza o processo da absorção dos nutrientes, finaliza também finaliza o processo da digestão. A gente percebe que os sintomas que o paciente passa a apresentar quando ele desenvolve uma infecção nessa porção do sistema digestivo é dilatação abdominal, percebe-se então um inchaço abdominal nesse paciente. O paciente apresenta náusea, vômito, indigestão também, exatamente porque essa porção do sistema digestório finaliza o processo da digestão. Diarreia aquosa de grande volume. As bactérias que mais são encontradas nessa região, que causam esses sintomas, são a Salmonella, Campylobacter, a E. coli enterogênica, temos a Yersinia enterocolígica, a Yersinia coli, e existe também o novovírus, que em alguns casos apresenta-se o relato desse micro-organismo causando algum tipo de infecção intestinal. Na parte do intestino grosso, o paciente ele apresenta muitas cólicas intestinais, cólicas abdominais, tenesmo, que seria aquela pressão retal que vai sentir de acordo com o momento que ele tem os quadros de diarreia. As fezes, apresentam as fezes com características soltas, frequentes e com grande volume. As bactérias que sempre estão relacionadas a esses sintomas é a Salmonella, a Campylobacter, a Shigella, a E. coli enterohemorrágica e o Clostridium. São essas bactérias que sempre estão presentes em fezes, em amostras de fezes, de pacientes que apresentam alguma infecção do trato gastrointestinal. Falando na infecção do trato gastrointestinal, como que vai acontecer essa infecção? A infecção do trato gastrointestinal ela sempre vai iniciar após a ingestão de uma bactéria patogênica. Essa ingestão, através de um alimento, através da água, pode ocorrer a ingestão dessa bactéria. Essa bactéria ela vai se instalar ali no aparelho digestivo do indivíduo e começar a se desenvolver. E automaticamente, a partir do seu desenvolvimento, a partir da sua colonização, ela vai provocando todos os sintomas específicos da sua espécie. As bactérias que são consideradas em exames, ou seja, as bactérias que mais encontramos registro em exames de coprocultura, que seria no exame de análise bacteriológica das fezes, é a Salmonella, a Shigella,
a Campylobacter e a E. coli. A E. coli, produtora de cigatoxina, é uma das que a gente encontra também em grande frequência. Temos também a E. coli enteropatogênica, que ela é frequente em crianças menores que 2 anos. Essas crianças, geralmente, quando apresentam quadros de diarreia, dores abdominais, geralmente a infecção está associada a essa bactéria. Em adultos não é normal a gente achar infecções intestinais ocasionadas por essas bactérias Escherichia coli enteropatogênica. A Escherichia coli enteropatogênica, ela é clássica em crianças menores que 2 anos. Os sintomas que ela vai apresentar é vômito, febre, diarreia e fezes com muco. Geralmente o paciente ele precisa-se de um acompanhamento médico, exatamente pela idade, quando acontece esses casos por esse tipo de infecção. É clássica nesses pacientes, então não é uma bactéria que encontramos em fezes, amostras de adultos ou crianças com mais de 2 anos. A salmonela, ela é uma bactéria que ela está muito relacionada com a questão de a contaminação dela é oral fecal e ela está muito relacionada com festas, restaurantes, porque essa bactéria ela vai estar presente, ela sempre, a gente encontra ela presente no ovo, encontra ela presente na carne de frango, porém a gente consegue eliminar essa bactéria com altas temperaturas. Realizando o procedimento correto do alimento, a gente consegue fazer a eliminação dessa bactéria. E muitas vezes acontece surtos nesses locais, porque as festas, como são feita uma grande quantidade de alimentos, são processados uma grande quantidade de alimento, muitas vezes um alimento não passa pelo cozimento correto e ele acaba prevalecendo ali essas bactérias de forma viável, onde essa bactéria ela vai fazer parte ali do processamento do alimento e vai ser ingerida por várias pessoas. Como maionese caseira é feita à base de ovo cru, ela é uma grande influência na presença dessas bactérias. Os sintomas que a pessoa pode estar apresentando caso ela tenha ingerido um alimento com a carga bacteriana de salmonela. Ela vai apresentar diarreia, pode apresentar quadros de febres, dores abdominais e vômitos. Esses sintomas eles tendem a durar ali entre 1 a 4 dias. E o período de incubação, ou seja, o período que essa bactéria vai levar para se instalar no seu organismo e começar a manifestar essa sintomatologia, seria entre 12 a 36 horas após a ingestão dela. A Shigella, ela é uma bactéria também que a transmissão dela é fecal-oral. Ela é uma bactéria em que os seus sintomas vão começar a aparecer logo após 1 a 3 dias do momento em que ela foi ingerida. Os sintomas que ela passa a apresentar é cólicas abdominais, febre, fezes, sanguinolenta e com a presença de muco. Nesse caso, é necessário entrar com tratamento de antibiótico desse paciente para evitar surtos ali entre as pessoas que moram ali naquele próximo, que tem contato direto com esse paciente, que podem estar se contaminando. É uma bactéria, então, que quando a gente percebe a presença dela, está relacionado com contaminação de fezes. A Campylobacter também, a transmissão dela é fecal-oral. Os sintomas que ela vai apresentar no paciente é dor abdominal, diarreia com sangue e outra coisa característica que encontramos nessa bactéria é a presença de leucócitos. Leucócitos, lembrando que são células de defesa. Essa bactéria, a gente encontra a presença de leucócitos exatamente por quê? Porque ela se instala na mucosa intestinal e ela começa a agredir de forma expressiva essas células intestinais e ela causa a morte dessas células. E conforme ela vai causando a morte dessas células, ela cria uma resposta inflamatória naquele tecido, onde a gente vai ter o recrutamento de várias células de defesa ali, tentando participar do processo de proteção e eliminação dessa bactéria. Essa bactéria, os sintomas que o paciente outros sintomas que o paciente também pode estar apresentando é dor de cabeça, dor muscular e febre.
coprocultura é um tipo de exame que nós realizamos com amostras de fezes desses pacientes que vêm apresentando sintomatologia específicas de infecção bacteriana, infecção intestinal ocasionada por bactérias. A gente pega amostras de fezes desse paciente e realizamos um procedimento bacteriológico para realizar a identificação da bactéria que está causando essa gastroenterite, onde consegue-se fechar o diagnóstico de gastroenterite. Uma das características que temos que levar em consideração quando a gente vai realizar uma pesquisa para identificar o tipo de bactéria que está relacionado. O paciente que vem apresentando quadro diarreico, quais são as características desse paciente? É um quadro diarreico em comunidade, a gente tem várias pessoas ali daquela comunidade passando por essa situação. Por exemplo, você trabalha numa indústria, aquela indústria, você almoça ali naquela indústria e você depois começa a apresentar um quadro diarreico, você começa a apresentar náusea, vômitos, não só você, mas como toda a comunidade ali que fez a ingestão do mesmo alimento que você. Quando a gente tem essas situações, ou quando a gente tem um paciente que começa a apresentar quadros de diarreias, depois de uma viagem, a gente já começa a associar as bactérias que podem estar relacionadas com essa infecção, porque são características de Salmonella, Shigella, Campylobacter e a E. coli enterohemorrágica. São as características dessas bactérias, elas surgirem, causar surtos em comunidade e também ser muito frequente em pacientes que estão retornando de viagem. E tudo isso está relacionado muitas vezes por falta de higiene durante o processamento do alimento. Pacientes, quando eu tenho um paciente que eu suspeito de costrídio, quais são as características do paciente que eu posso suspeitar que aquela infecção é ocasionada por costrídio? Esse paciente ele pode ter realizado quimioterapia por um longo período, ou esse paciente fez uso de antibiótico anteriormente, ou é um paciente hospitalizado, que já está hospitalizado ali por uns 4 dias ou mais. Então, quando esse paciente apresenta esses casos, um paciente que foi submetido à quimioterapia, um paciente que estava fazendo uso de antibiótico, ou um paciente que estava hospitalizado, começa a apresentar quadros de diarreia, a gente consegue associar que são informações extremamente semelhantes às infecções ocasionadas pelo costrídio. E quando a gente tem o caso de diarreia que passa de 7 dias, aí a suspeita já não é mais de bactérias, assim a suspeita já seria de parasitas. Os micro-organismos de maior frequência, então, no exame de coprocultura, é exatamente esses que nós vimos: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli enteropatogênica em crianças menores de 2 anos e Escherichia coli produtora de citotoxina em pacientes com mais de 2 anos. Essas são as bactérias de maior frequência em exames de coprocultura. Outra coisa que a gente deve levar em consideração, não só no exame de coprocultura, mas todos os exames microbiológicos, o processo da coleta, a forma como coletar. A coleta ela deve acontecer em um frasco estéril específico. Essa coleta, o correto seria ela ser coletada no laboratório, porque o tempo que a gente deixa essa amostra ali parada em temperatura ambiente influencia muito, porque após 1 hora que esses micro-organismos já estão ali sobre temperatura ambiente, eles já começam a perder a sua viabilidade, eles já começam a morrer, ou começam a ter morte de micro-organismo. E para mim ter um exame positivo de coprocultura, eu preciso de micro-organismos vivos para serem semeados ali no meu meio de cultura e alcançar o desenvolvimento. Se eu deixo a minha amostra ali parada por um período, eu posso ir perdendo a viabilidade dessa amostra, ela vai se tornando inviável.
a gente vai ter um resultado falso negativo, um resultado que daria positivo, mas a forma como essa amostra foi acondicionada, o tempo que ela ficou parada diante de temperatura ambiente, influenciou no resultado da minha amostra. Para isso, a microbiologia tem meios de culturas específicos para coleta de fezes, para amostras de fezes, para se realizar o exame de coprocultura. A gente tem o meio de salina glicerinada tamponada, que é um meio de cultura que é utilizado para salmonela e shigella. Ele não é um meio indicado para campylobacter, então se eu tiver campylobacter ocasionando a infecção nesse paciente, eu não vou ter positividade, porque ele não é um meio nutritivo para Campylobacter, então ele é muito indicado para Salmonella e Shigella, mas são meios de transporte, o qual eu posso deixar eles ali, a fezes ali, por um período até eu levar ao laboratório. Não preciso ter essa agilidade de levar ao laboratório, o laboratório processar essa análise antes de 1 hora, após o momento da coleta. Outro meio de cultura que é muito utilizado, é o que é mais utilizado, é o Cari Blair. Esse Cari Blair, ele é muito utilizado porque ele é um meio de cultura que ele permite o crescimento de todas as bactérias, inclusive o Campylobacter, que é a bactéria que a gente vê que ela no meio de cultura salina tamponada, ela tem uma dificuldade de crescimento, impede, inibe o crescimento dela. O Cari Blair não, ele já tem o crescimento de todas as bactérias. E isso se torna ele um meio de transporte viável para análise de coprocultura. Quando eu desconfio que o meu paciente, o quadro diarreico dele é ocasionado por Clostridium, eu não posso analisar as fezes que veio, a amostra que veio em meio de transporte. Elas têm que vir em meio in natura, mas é extremamente essencial que a gente passe um kit para o paciente. O kit, ele vem um frasco grande que é estéril, que é para o paciente liberar as fezes diretamente nesse recipiente, e daquele recipiente ele vai conseguir retirar e colocar no meio de transporte. Aí vai esse frasco maior, vai o meio de transporte, vai o frasquinho para coleta in natura. São 2 amostras que o paciente vai estar enviando para o laboratório, uma através do meio de transporte e a in natura, aonde eu vou fazer o teste para ver se é Clostridium, porque se vier só no meio de cultura, para Clostridium eu não vou ter positividade. E também eu preciso dessa amostra in natura para me analisar a característica das fezes desse paciente e para a gente comparar depois com o achado que a gente conseguiu no resultado do exame de coprocultura. Outra coisa que devemos orientar o paciente, ele nunca deve fazer a coleta com auxílio de papel higiênico, e nem se for fazer a coleta de criança, a gente não pode coletar diretamente da fralda, mas se porventura eu tiver que coletar diretamente da fralda, não deixar ficar muito tempo em contato com a fralda. Caso precise realmente fazer a coleta com a fralda, coletar com ela virada do avesso, virar a parte ali externa para em contato com a pele do bebê, para que possa ter contato com as fezes. Por quê? Porque tanto o papel higiênico quanto a fralda descartável, ele tem sais de bário, e esses sais de bário, ele impede o desenvolvimento de bactérias, ele vai impedir o desenvolvimento bacteriano. Se eu tenho bactérias presentes naquelas fezes, no momento que aquelas fezes teve contato com aquele papel que eu utilizei para fazer a coleta, eu já vou proporcionar a morte desse micro-organismo. Automaticamente, quando eu for processar a minha análise, eu não vou conseguir encontrar uma positividade ali. Por isso que é importante passar o kit para o paciente e orientá-lo. Quando que eu falo que a minha amostra ela é inadequada, o certo seria eu rejeitar essa amostra. Mas, por exemplo, não tem como eu rejeitar a minha amostra, o paciente já iniciou o tratamento com antibiótico, o paciente não tem como me passar uma outra amostra, o que eu faço? Libero o resultado? Dou continuidade da amostra? Sim, só que se der negativo, eu coloco uma observação. Resultado falso negativo devido a atraso de transporte
ou devido coleta inadequada, que teve contato com papel higiênico, então uma coleta inadequada. Mas quais seriam as características que a gente deve levar em consideração para rejeitar essa amostra? Quando eu tenho fezes que está em meio de cultura e elas estão em meio de cultura, elas não estão no meio de transporte específico para coprocultura e elas estão em temperatura ambiente por um período superior a 2 horas. Quando eu tenho várias amostras colhidas no mesmo dia, também eu tenho que desconsiderar pacientes que já estão hospitalizados por um período mais de 4 dias. Quando eu tenho uma quantidade superior de amostra em comparação com o meu meio de transporte, eu tenho a quantidade ideal que eu posso adicionar de amostra ali dentro do meio de transporte, porque aquele meio de transporte ele tem nutriente. Se eu não obedeço a quantidade ideal de amostra, eu passo da quantidade, aqueles nutrientes serão insuficientes para manter a viabilidade desse micro-organismo. Automaticamente eu vou ter interferência também no meu resultado. Quando também a gente tem um meio de transporte, vem já no frasquinho, vem lá no Cari Black, certinho, mas passou de um período de 48 horas refrigerado ali a menos 4 graus Celsius, correto é deixar até 24 horas. Ou quando eu tenho também a minha amostra em meio de transporte, que já está ali dentro, no meio de transporte diante de uma temperatura ambiente por mais de 24 horas. Isso também vai tirar a viabilidade do meu micro-organismo e eu posso ter negatividade no meu resultado. E se o transporte está com alteração no pH, a gente consegue perceber por alteração na coloração dessa amostra, se o pH já estiver alterado. Seria casos que deveríamos rejeitar a amostra, não realizar o exame. Mas se não for possível você ter uma nova coleta, uma nova amostra, coletada de maneira correta e dentro dos procedimentos corretos, aí sim a gente processaria e liberaria o laudo, o resultado, com essa observação: resultado falso positivo devido a atraso no transporte, devido coleta inadequada. Por que é bom a gente solicitar, a gente passar o kitzinho para o paciente e falar para ele que a gente precisa de uma amostra in natura? Exatamente para a gente analisar as condições da fezes, a gente analisar os aspectos que aquela fezes vem apresentando. Se ela é uma fezes que está líquida ou se ela está pastosa, se eu consigo encontrar a presença de muco naquelas fezes, se tem a presença de leucócitos, se tem a presença de sangue. Então, por isso que é importante a gente ter essa amostra in natura. Além de eu ter essa amostra in natura para realizar teste de Clostridium, eu também consigo fazer essa pré-análise. A definição do meio de cultura. Chegou a minha amostra, está em condições ideais, eu não preciso rejeitar essa amostra. Qual o próximo passo? Processar essa amostra, iniciar o processo de coprocultura. Esse processo eu vou então, eu tenho 3 meios de culturas que são selecionados, que já são específicos para o crescimento bacteriano. Eu tenho o meio de cultura seletivo MACONC, eu tenho o Agar XLD e tenho o Agar SS, Shigella e Salmonella. Qual é o mais recomendado? O XLD, que ele pega o crescimento de todos os micro-organismos e ele consegue permitir o crescimento de todas as espécies de salmonelas e todas as espécies de Shigella. O Agar SS, ele não é muito recomendado para Shigella, porque nem todas as espécies de Shigella vão conseguir crescer nesse meio. Então, não é um meio viável para todas as espécies de Shigella. Isso vai me limitar em resultado. Se eu tenho uma determinada espécie, ele não vai me crescer nada, porque esse meio não é seletivo para todas as espécies de Shigella. Então, o meio recomendado para a gente utilizar para pegar todas as bactérias, Campylobacter, Shigella, Salmonella, seria o XLD. É o meio de cultivo mais aceitável. Como que a gente faria o processamento? A gente tem aqui, ó, chegou a amostra pra gente, ela chegou no meio tamponado, meio salina, e chegou no Cari Black.
A gente vai ter então duas amostras. Eu pego essa amostra, tanto pode ser de um quanto de outro meio de cultura. Eu vou pegar e vou fazer então duas placas, uma de agar-macon e outra de água XLD. E eu vou pegar parte dessa amostra e vou fazer uma adição nela no caldo GN. O caldo GN é um caldo pré-enriquecido que vai proporcionar um melhor desenvolvimento de Shigella e Salmonella. Eu coloco a minha amostra nesse caldo, vou incubar ela no período ali de 6 a 8 horas, numa temperatura de 35 graus Celsius ou mais, até 37 graus Celsius. Depois que eu tiver essa incubação, eu pego a amostra que eu consegui obter aqui e faço a adição dela aqui no HSS, porque aqui eu vou ter o crescimento de Shigella e Salmonella. Lembrando que esse meio ele não é muito viável para todas as espécies de Shigella. Eu vou incubar essa minha amostra em uma temperatura de 35 até 37 graus Celsius por um período de 24 horas. Aguardo o crescimento. Vendo o crescimento, eu vou realizar os meus testes posteriores para confirmar se realmente é um bacilo gram-negativo. Então, eu vou realizar o meu teste seletivo. Eu vou fazer uma coloração de gram, vou fazer uma lâmina, vou fazer a coloração de gram para identificar se realmente eu estou falando de um bastonete negativo. Depois que eu fizer essa coloração de gram, que deu positivo para bastonete negativo, eu vou realizar o teste de oxidase e, por último, a gente faz a prova bioquímica. Tendo o resultado dessas 3 análises, eu fecho o meu exame, fecho a minha análise de coprocultura e libero o resultado descrevendo qual bactéria que está causando aquela infecção. Então, a gente precisa aí de um período aí aproximadamente aí de umas 30 e poucas horas. Então, a gente vai ter aí umas 32, 34 horas para a gente liberar esse resultado. É um processo um pouco mais demorado, mas é um processo extremamente importante para a gente identificar qual bactéria que está relacionada com a infecção desse paciente e para que ele possa receber o tratamento adequado, porque a partir do momento que a gente identifica a bactéria, a gente já tem os antibióticos específicos para aquela bactéria para realmente ter efeitos sobre aquela infecção, evitar o paciente ficar fazendo uso de antibióticos de formas desnecessárias. Essas seriam as informações que a gente precisava saber para a gente entender um pouco sobre a coprocultura. Lembrando, coprocultura é uma análise bacteriológica das fezes, que são solicitadas quando o paciente apresenta algum quadro de infecção gastrointestinal. E esse tipo de exame permite a gente realizar a identificação bacteriana para que o paciente possa receber o tratamento de forma adequada.